Início de semestre e a gente volta das férias ainda meio devagar, mesmo estando de folga há quase 3 meses. Em plena quinta-feira, começamos a matéria de português CS1. Aquela expectativa para conhecer os colegas e o professor. Entramos na sala e recebemos a notícia de que não teríamos aula, e sim uma palestra. Tá, tudo bem. Semana seguinte, grande descoberta. Ficaríamos todos na sala do CETEL, com os Macs gigantes. A primeira impressão foi de que a sala seria muito pequena para todos nós. Mas ao longo do semestre, descobrimos que aquilo que seria um aperto foi um grande aprendizado. A proposta da aula: aprender com as nossas próprias pesquisas e com a orientação e auxílio da professora. Estamos cercados de narrativas e histórias inventadas por todos os lados. E isso é muito bom. Com esse pensamento, perguntamos: sua vida daria um livro? Esse foi o primeiro questionamento para entrarmos de cabeça na matéria. Cada aluno elaborou um texto para compartilhar suas experiências. E as aulas foram passando e nos aprofundamos mais sobre a importância da leitura e escrita na vida, tanto universitária quanto no colegial, e também no dia a dia de todos nós. Grupos foram divididos para apresentações de trabalhos. A turma foi esforçada, tornando as aulas interessantes. Assim, descobrimos que podemos aprender com os nossos próprios colegas. Grandes debates ocorreram, manifestações dentro da sala de aula e até discussões. As coisas que moram nas coisas. Um título simples, mas que diz tudo. Enquanto acompanho sua família formada por catadores de lixo, 3 crianças atribuem novos significados aos objetos descartados pela cidade, inventando brincadeiras e pontos de vista. Esse foi o curta-metragem que assistimos e colocamos em discussão o tema e vários outros aspectos. Um filme bem elaborado e que fez o grupo refletir também sobre a infância e o modo que as crianças de rua vivem. E que não importam suas condições, porque criança tem que ser criança. Além do jornalista perder a obrigatoriedade do diploma, agora até o Edir Macedo quer ser um de nós. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou que o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro conceda uma carteira de jornalista ao Bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e proprietário da Rede Record. A decisão, ajuizada pelo desembargador Fernando Marques, atende o recurso impetrado por Macedo em 2001, quando ele teve pedido de registro negado pelo sindicato. O que é isso? O mundo está acabando. E o que vocês acharam da vovó falando sobre Cauã Raymond para a neta no comercial das Havaianas? A propaganda deveria mesmo ser retirada do ar? Pois é, discutimos até sobre isso na aula, mas claro, de um modo mais intelectual, relacionando com a frase: quem não lê é cego, só vê o que os olhos veem. Quem lê, ao contrário, tem milhares de olhos, todos os olhos daqueles que escreveram. Citação de Rubem Alves. A única limitação válida que se concebe para a liberdade é imposta pela verdade. Censurar, proibir e reprimir são atitudes antipáticas, porque geralmente são vistas pela sociedade como inimigas da liberdade individual,
da criatividade e da verdade. Os 40 anos da publicação do repressor Ato Institucional número 5 trazem de volta o debate sobre a censura e quanto é inerente à linguagem humana controlar o próprio pensamento. Esse debate também encontramos nas aulas de português, pois não podíamos deixar de discutir sobre esse tema em sala de aula. Ainda mais nós, alunos de comunicação. A liberdade de expressão é importante para a nossa vida social. Não podemos deixar de lutar por ela. E claro, liberdade de expressão, mas com ética e profissionalismo. Mais uma atividade foi passada para nós. Foi entregue um texto com lacunas em branco, para preenchermos com palavras que completassem as ideias do autor. Isso foi para avaliar o nosso vocabulário. E em uma das aulas, por coincidência, aconteceu o Café Intercom na Livraria Maneco. Foi um espaço aberto para os alunos, principalmente de comunicação como nós, com um especialista falando um pouco da profissão e do dia a dia dele no Correio do Povo, jornal de Porto Alegre. Foi lançada uma pergunta a nós: por que é difícil ler e produzir textos acadêmicos? E ela nos fez refletir. Sim, refletir a partir lá da educação infantil, até onde estamos hoje. Será que aprendemos realmente a ler durante o período da escola? Uma leitura bem feita, entendendo o que é lido e não aquela leitura corrida, que não se entende absolutamente nada. Talvez estejamos aprendendo a ler agora, na universidade, pela falta de base quando criança. Gostaríamos também de falar um pouco sobre o empenho da nossa professora, Najara Pinheiro, para com os alunos. Sempre dedicada, aberta a críticas e disposta a ajudar a quem tem dúvidas. Muito atenciosa com seus recados e dicas postados no UX Virtual. E assim que pedimos para analisar um texto de nossa escolha, ela prontamente aceitou. Escolhemos o texto e realizamos uma atividade com ele, dentro das propostas do português CS1. Isso é o que eu digo de ter sintonia entre aluno e professor. O fim do semestre começa a se aproximar, e com ele... a Copa do Mundo, que acontece na África do Sul. Com toda a euforia e o patriotismo de nós, brasileiros, é de esperar que todos fiquemos ansiosos pelos Jogos do Brasil, comandado pelo técnico Dunga, que já ergueu uma taça com a seleção brasileira na Copa do Mundo. Mas por sorte, os jogos da nossa seleção não caíram em nenhuma quinta-feira, assim não precisamos faltar às aulas de português, não é? Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get old. Enfim, a última atividade a ser realizada é esse memorial, que nos faz recordar de todos os nossos passos até aqui. Then it goes back, and then it goes when I get older. I will